Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro. Para quem não me conhece ainda, eu sou estudante da medicina aqui da USP de Bauru. Se você está vendo o nosso vídeo aqui no nosso canal, no Megamed, pela primeira vez, não deixe de se inscrever, porque nós vamos trazer vídeos com aulas sobre as áreas clínicas e as áreas básicas da medicina. Então não deixe de se inscrever. E hoje nós vamos falar da hipersensibilidade do tipo 2 e a hipersensibilidade do tipo 3. E como que a nossa aula está distribuída? Nossa aula está distribuída em duas partes. Primeiro nós vamos falar da hipersensibilidade do tipo 2 e depois do tipo 3. Então, começando e falando sobre a hipersensibilidade do tipo 2, nós vamos falar primeiro do conceito, o que é a hipersensibilidade do tipo 2, e depois nós vamos falar dos mecanismos da hipersensibilidade do tipo 2, que causam doença. Então, o que seria a hipersensibilidade do tipo 2? A hipersensibilidade do tipo 2 é uma hipersensibilidade, então vai ser uma reação imune desregulada, uma reação imune exacerbada. Então, temos que lembrar que sempre que nós tivermos uma hipersensibilidade, seja ela do tipo 1, 2, 3 ou 4, nós vamos ter um problema no sistema imune, nós vamos ter uma desregulação do sistema imune. E o que acontece na hipersensibilidade do tipo 2? Basicamente, o que acontece na hipersensibilidade do tipo 2 é a produção de anticorpos IgG e IgM que vão se depositar nos tecidos e vão causar lesão tecidual. Então, na hipersensibilidade do tipo 2, nós temos produção de anticorpos IgM e IgG, sempre lembrar que vai ser anticorpos IgM e IgG, que vão se depositar nas células ou na matriz extracelular. Então, vão se depositar nos tecidos e causar lesão tecidual. Então, vamos começar falando como que essa lesão tecidual vai acontecer. Vamos falar dos mecanismos da hipersensibilidade do tipo 2. Então, nós temos três mecanismos principais, que são a resposta inflamatória, a opsonização de células e a alteração de receptores, que vai levar a uma disfunção celular. Então, falando primeiro da inflamação, nós vamos ter dois fatores principais que vão levar à inflamação. Nós vamos ter ativação de algumas células do sistema imune e nós vamos ter ativação do sistema complemento. E como que essa ativação de células do sistema imune vai acontecer? As células do sistema imune possuem receptores para a região Fc das imunoglobulinas. Então, as células do sistema imune, pelo seu receptor Fc, vão reconhecer esses anticorpos que se depositaram nos tecidos e vão ser ativadas. A partir do momento que elas forem ativadas, elas podem promover fagocitose dessas células que estão conectadas aos anticorpos, ou podem produzir citocinas, quimiocinas, atraindo outras células do sistema imune e ativando outras células do sistema imune. Então, nós temos aqui o receptor para a região Fc do leucócito, aqui representado no neutrófilo, e nós temos um anticorpo reconhecendo um autoantígeno, ou seja, um antígeno do nosso corpo. E nós temos também a ativação do sistema complemento. O sistema complemento vai ser ativado pela via clássica. Então, proteínas do complemento vão reagir com o anticorpo em conexão com o antígeno, o autoantígeno, e vai promover a produção de proteínas do complemento, subprodutos do complemento, que são eles, principalmente o C3A e o C5A. E o que esses subprodutos do complemento vão fazer? O C3A e o C5A vão promover vasodilatação. Então, eles são anaflotoxinas. Eles vão promover vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo na região e aumento de permeabilidade, que vai favorecer a migração de células para o tecido onde está acontecendo a inflamação. E além disso, a C5A ela é uma quimiocina. Então, a C5A vai atrair outras células do sistema imune. Agora, passando para a opsonização, o que vai acontecer na opsonização? Vai acontecer um processo muito semelhante ao que aconteceu na ativação do sistema complemento. Então, nós vamos ter ativação do sistema complemento e produção de alguns subprodutos do complemento que vão
se depositar na superfície das células. E a partir dessa deposição de subprodutos do complemento à superfície das células, fagócitos, ou seja, células que vão promover a fagocitose, vão reconhecer essa proteína do complemento e vão fagocitar a célula, causando lesão tecidual. Então, aqui nós temos representado uma proteína do complemento que vai ser reconhecida por um fagócito, aqui representado um macrófago, e esse macrófago vai fagocitar a célula, e esse macrófago vai fagocitar a célula que tem o complemento em sua superfície. Mas nós temos que lembrar que são outros subprodutos do complemento, não são o C3A e o C5A. Aqui nós vamos ter o C3B e o C4B. E além disso, nós vamos ter o reconhecimento por receptores FC também. Então, algumas células, os fagócitos, os neutrófilos, os macrófagos, têm receptores para a região FC que reconhecem os anticorpos na superfície das células e vão promover também a fagocitose. Então, por reconhecimento de receptores FC, esses fagócitos vão ser ativados. E agora nós temos a alteração de receptores. Esses anticorpos produzidos, eles podem se conectar a alguns receptores. E a partir desse momento que eles se conectaram a esses receptores, eles podem promover tanto a inibição desses receptores como a ativação. Aqui eu trouxe um exemplo de uma situação que a gente tem a ativação de um receptor. E isso acontece na doença de Graves, que vai levar a um hipertireoidismo. Então aqui nós temos um exemplo da doença de Graves. O que acontece nessa doença? Na doença de Graves, nós temos uma ativação do receptor para TSH. E a partir do momento que a imunoglobulina produzida na hipersensibilidade do tipo 2 se conectar ao receptor de TSH, ele vai estimular a célula epitelial da tireoide, que vai produzir mais hormônios tireoidianos. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da aula, que nós falamos de hipersensibilidade do tipo 2. Agora nós vamos passar para a hipersensibilidade do tipo 3. Então, pessoal, nessa segunda parte nós vamos falar da hipersensibilidade do tipo 3. E nós vamos começar falando do conceito. O que seria a hipersensibilidade do tipo 3? Na hipersensibilidade do tipo 3, nós vamos ter um aumento da produção de anticorpos IgG e IgM, só que esses anticorpos IgG e IgM vão formar imunocomplexos. O que são imunocomplexos? Imunocomplexos são complexos formados por anticorpos e antígenos. Então, nós temos a formação desses imunocomplexos formados por anticorpos e antígenos. E o que vai acontecer? Qual é o mecanismo patológico que vai levar à doença por hipersensibilidade do tipo 3? Estou falando do mecanismo da hipersensibilidade do tipo 3. Nós vamos ter formação desses imunocomplexos e esses imunocomplexos vão se depositar na parede dos vasos. Então, esses imunocomplexos vão levar a uma inflamação que vai levar a uma necrose, uma morte celular. E essa necrose vai ser uma necrose fibrinoide, porque nós vamos ter deposição de algumas proteínas na parede do vaso. Em situações crônicas, nós podemos ter até um espessamento desse vaso, que pode levar a uma isquemia, porque nós vamos ter um estreitamento da luz do vaso. Isso acontece, por exemplo, no lúpus. No lúpus eritematoso sistêmico. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter a deposição desses imunocomplexos na parede do vaso e nós vamos ter uma reação inflamatória. Então, nós vamos ter ativação de proteínas de complemento, nós vamos ter ativação de leucócitos por receptores FC, como nós vimos na primeira parte do vídeo, e nós vamos ter recrutamento de células que vão levar a uma inflamação e, consequentemente, lesão tecidual. Isso, pessoal, vai acontecer principalmente em vasos sanguíneos onde tem uma alta pressão sanguínea, que são, por exemplo, os vasos das articulações sinoviais. Então, nós podemos ter uma artrite e também nos glomérulos senais, causando uma nefrite. E, pessoal, eu queria falar um pouco como essas duas hipersensibilidades são causadas por anticorpos do tipo IgG e IgM. Eu queria falar um pouco da diferença desses anticorpos. Então, nós vamos ter IgG e IgM. Tanto IgG quanto IgM vão causar
a ativação do complemento. Então, IgG e IgM causam a ativação do complemento e somente IgG anticorpos do tipo G vão causar opsonização. Então, só IgG causa opsonização. No caso, nós vamos ter duas subclasses mais importantes, que seriam a IgG do tipo 1 e as IgG do tipo 3. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós falamos aqui sobre hipersensibilidade do tipo 2 e tipo 3. Se vocês tiverem alguma dúvida, nos mande um e-mail ou deixem nos comentários e não deixem de curtir o vídeo no final. É isso aí, pessoal. Até a próxima.